Bom dia! Bom dia, Lu! Olha ali que lindo entrando na live. O primeiro minuto, como eu digo, é o minuto de dar oi, né? Então, bom dia, Carol. Bom dia, Suzana. Daniel. Dani! Oi, Dani! Bem-vindo! Bom dia para minha mãe. Começando o dia com um super bom dia para todo mundo. Hoje a gente tem um convidado muito especial, então eu já vou chamar ele para participar aqui da live, só dando os primeiros ois. Bom dia, gente, que é nossa jornada do bom dia, né? Primeira coisa para fazer na live. Então, eu vou chamar o Dr. Romar e aí a gente também vai dar bom dia para ele, então, vamos lá. Ele já vai abrir aí também. Bom dia! E Ana, como é que tá aí? Tudo Cedinho? ótimo. Aqui a gente tá sempre começando cedo. É, né? Mas é bom Seja acordar cedo. bem-vindo. É bom acordar cedo, né? Acordar cedo eu acho muito bom, muito interessante, porque a gente tá bem desperto, né? A gente consegue ter um raciocínio mais rápido, às vezes, né? Quem tá acostumado a acordar cedo, né? As mamães estão acostumadas a acordar cedo, né? É. Mas eu sempre digo assim, depois que a gente começa a dormir bem e aí começa a acordar cedo, perfeito. Agora, quando a gente não dorme de noite, quer É acordar verdade. meio-dia. Mas acho que quando o dia começa cedo, parece que a gente levanta com outra energia. Parece não, é verdade. É Acordar junto verdade. com o sol. Olha ali, temos as mães que estão aqui hoje, eu sempre digo assim. As mães, e tem mãe, não tem, pessoas que querem ser mães também, e pais, né? Várias pessoas, e as que nos assistem depois, geralmente é um público que todo mundo está no mesmo ritmo, porque todo mundo está acordando cedo. Então já começa o dia diferente, já começa aprendendo alguma coisa nova ou um bom bate-papo. Eu Então, geralmente, Ana, logo depois que nasce o neném, no primeiro dia ali, quando eu vou fazer a visita, eu costumo dizer assim, viu como que a vida do obstetra não é fácil? Ficar uma é noite verdade. ficar uma noite É. acordado, né? Por exemplo, antes de eu te apresentar, eu nem te apresentei, já vou te apresentar, só para contar para vocês que o Dr. Romar, ele foi o médico dos meus dois meninos, ainda é o meu médico, né? Mas foi o médico nas gestações, e a gente se deu surpresa sempre cedo, né, doutor? O Francisco às 5 da manhã e o Antônio também. 5 da manhã eu já mandei mensagem. Então, aqui a coisa sempre começou cedo. Não, eu sempre pensei assim, por que eles não nascem às 9, né? Não, Às 10? Não, é às 5, às 4. mas os teus até foram bonzinhos, geralmente é mais cedo ainda, né? A mulher, geralmente a gente trabalha de parto de madrugada, a grande maioria delas, né? Pela liberação dos hormônios ali, que são mais frequentes de madrugada. Então, os teus foram bonzinhos comigo, não foram ruins, não. Tava tudo dentro da média. Na verdade eu fui bonzinha, né? Porque É, eu já sabia que eles iam nascer desde cedo da noite, mas eu só te liguei às 5. vamos deixar o médico dormir um pouquinho mais, né? Não vai nascer agora, né? Vamos esperar um pouco. Mas agora eu vou te apresentar, eu vou te apresentar da minha forma, depois você se apresenta. O Dr. Romar, ele está presente na minha vida há muitos anos, não só, não conheci ele ontem. Antes de eu engravidar do Francisco ainda, né? Na verdade, a nossa vida já começou num conflito, né? Você salvando minha vida. Isso eu preciso falar, gente, para vocês, que eu devo minha vida a ele. Então, para vocês imaginarem o médico incrível que ele é. E depois, antes da gravidez do Francisco, que eu queria engravidar, depois na gravidez em si, e foi até hoje, em milhões de momentos na vida. Então, por isso que eu confio 100% no trabalho dele, inclusive o trabalho dele é espetacular. Quero que depois vocês entrem no perfil dele para vocês entenderem um pouquinho do que eles fazem lá na clínica deles. E é por isso que eu convidei ele para vir conversar com a gente, porque eu acho que quando o assunto é preparação da gestação, e eu tenho uma teoria que é quanto mais preparada uma mãe estiver, não é uma questão de existir manual, não é isso, é uma questão de um estado psicológico de quanto mais preparada uma mãe estiver, mais seguro ela vai ser e mais seguro o bebê vai ser quando ele nascer. Porque
essa formação da personalidade, das emoções da criança começa lá na gestação. Então, por isso que o acompanhamento ele é extremamente importante. Não é só uma questão de saúde física, né? E sim de saúde mental também. Então, doutor, se sente-se à vontade aqui para você se apresentar. E a gente vai esse bate-papo hoje do que vai surgindo nesse momento. Então, fica à vontade para falar aí. Muito obrigado, Ana, pelo teu convite, né? A gente já acompanha teu trabalho também há alguns anos. Eu venho conversando contigo também, né, há alguns anos, né? É um trabalho muito importante esse que você faz, é um trabalho atual e eu também sou um admirador teu, né? Não existe apresentação mais bonita para o médico do que a da gratidão, né? Então, eu te agradeço a tua gratidão, né? Sou médico há 26 anos em São Miguel e atuo na área da obstetrícia já pelo menos eu sou há 26 anos formado, mas como obstetra já há uns 18 anos, eu acredito, né? E nesse caminhar na obstetrícia, a gente vem já há alguns anos caminhando na orientação da humanização do atendimento, na humanização do nascimento do nenê, né, no respeito às escolhas da paciente. E a partir desse ano, a gente desenvolveu um trabalho ali na clínica de interdisciplinaridade, ou seja, a gente tem uma equipe multidisciplinar que atua junto, um complementando o trabalho do outro, né? E é justamente aí que fecha com o que você está falando, que é a formação daquela pessoa que quer ser mãe, ainda antes do pré-natal, né? Nas primeiras conversas, né? E a informação, a busca do conhecimento, e a busca do que a paciente, do que as mulheres vão passar nesse período é muito importante, eu diria fundamental, para enfrentar a maternidade, que a gente sabe muito bem, esse período tão bonito, mas tão cheio de dúvidas, né, de coisas impactantes para a vida da mulher, de desafios, propriamente dito. E assim, eu acho que quando geralmente, imagina aqui desde que eu criei o blog, eu sempre tive muito contato com mães, né? Lá agora no Instagram, e ela sempre me fala assim que o maior medo da gestação é o que vem depois, ou o parto. Como é que vai nascer? Eu acho que todo mundo deve ter perguntado isso, né? E eu acho que o papel do obstetra é tão importante, porque quando a mulher ali nos primeiros dias já se sente calma, ela já é tranquilizada, isso é uma coisa, enfim, eu sei porque eu fui e hoje eu já estou mais tranquila, mas na época que eu engravidei, eu fui uma pessoa muito ansiosa, de tudo. Eu acho que se não fosse o teu atendimento e o teu cuidado, eu tinha surtado, né? Mas porque é muita coisa, é como que vai nascer, e o que que eu vou fazer depois, e agora, será que tá bem? Bom, no primeiro filho, para mim foi gritante a diferença das gestações, porque no primeiro eu queria ir todos os dias, eu acho que eu ia praticamente todos os dias no consultório, não sei se você lembra, doutor, para ver se estava tudo bem. Eu tinha que saber se estava tudo bem. E no segundo eu já estava mais tranquila, já sabia o que ia acontecer. Então eu sei que o primeiro impacto é você que vai receber, né? É o obstetra que tem esse primeiro impacto. Então, se a mãe tiver essa rede de apoio, nesses primeiros cuidados, aí eu acho que é interessante a gente falar sobre esses primeiros cuidados. Ali na gestação, por onde que começa, o que é, qual que é os primeiros desafios, o que a gente tem que fazer ali no início. Acho que você tem mais autoridade ainda para trazer isso. Sim. Ana, eu diria que o nosso começo é um pouquinho antes da gestação, né? Ou deveria ser, idealmente, um pouquinho antes da gestação. Muitas vezes a mulher se pega grávida e não dá tempo de fazer essa preparação pré, né? Mas assim como o uso do metilfolato, do ácido fólico, que todos sabemos que nós temos que usar antes da gestação, e de fazer os exames antes, existe a necessidade da preparação da paciente, a preparação emocional dela antes da gestação. Então, quando você pensa em engravidar, já é importante você estar ciente daquilo que você vai passar. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Muitas vezes a paciente chega ali, o que eu preciso para estar engravidando, doutor? Você precisa tomar ácido fólico, você precisa fazer exames, você precisa talvez emagrecer para chegar num peso ideal durante a gestação, a gente precisa fazer toda essa revisão, mas o mais importante é o conhecimento, é a bagagem que você vai trazer
no momento que você vai ficar grávida. Então, esse passinho anterior à gestação, né? Porque daí as coisas ficam mais fáceis. Como você mesmo falou, no momento que você recebe um diagnóstico de gestação, já é o primeiro impacto. Uhum. E agora? Estou grávida. Né? E agora? Agora é para valer. Né? Então é importante que a paciente já comece antes, né, do pré-natal com essa preparação. Durante o pré-natal, existem informações que a gente vai passando paulatinamente para elas, para que ela comece a aprender o que é estar grávida, né? Quais são as transformações psicológicas e as transformações físicas que ela vai ter naquele período da gestação, né? Que são inúmeras e que a gente pode também dividir por trimestre, né? Ou dividir por trimestre e depois fazer mais uma subdivisão, principalmente próximo ao fim, que é o período que o nenê está chegando, né? E nesse momento também, Ana, é muito importante a participação do pai, né? A participação ativa do pai, que não há rede de apoio melhor do que o pai, porque é aquela pessoa que vai replicar aquilo que o médico falou durante a consulta, vai relembrar e vai estar apoiando a mãe naquele momento também. De encontro a isso vem o trabalho interdisciplinar, né, que a rede de apoio ao parto, a rede de apoio ao nascimento, a questão da amamentação, a questão da fisioterapia durante o processo de pré-natal, que vai preparar a paciente não só para o parto normal, mas também para a cesárea, né? Uhum. A gente hoje divide, hoje você quer fazer a preparação para o parto, é aqui. A preparação para a cesárea é aqui, mas as duas precisam de uma preparação específica para o nascimento do nenê. E aí depois vem todo o acompanhamento no pós também, né? Que a paciente tem que estar sendo acompanhada no pós-parto, porque a gente sabe que existe aquele período imediato depois da gestação, de mais ou menos 3 meses, que ela continua ainda sofrendo os processos de gravidez, né? E os processos de dúvidas, eles persistem, né? Então a gente sabe que uma gestação hoje não são 3 trimestres, e sim 4 trimestres, né? Que é a esterogestação, termo muito Ah, usado sim. hoje em dia, né? Uhum. Então, nesse sentido que esses conceitos que a gente tem que ir introduzindo na gestante para que as coisas sejam desenvolvidas paulatinamente durante os 9 meses. Eu sempre costumo dizer para a gestante, Ana, que Deus fez a gestação em 9 meses justamente para preparar a mulher para a maternidade, né? Porque senão seriam menos meses, né? Se o ser humano pudesse ser formado em menos meses, a mulher não teria tanto tempo para se preparar para a maternidade. Então, aquele processo de preparo dos 9 meses, a gente tem que aproveitar integralmente para que a paciente chegue forte lá no final. Agora, esse processo começa antes, né? Deveria começar antes, logo no momento que a pessoa ou que o casal decide engravidar. E assim, você falou da esterogestação, né? A gente sempre fala do bebê, porque como o sono está interligado aí nessa fase, mas a gente às vezes deixa de falar da mãe, né? Que ela também está vivendo ainda aqueles hormônios, o parto, o efeito do parto. E eu costumo falar para as mães quando eu atendo assim que se a gente parar para pensar, todos os hormônios, essa loucura de hormônios aí que o corpo faz, enfim, para se preparar justamente para essas mudanças, isso de alguma forma o bebê também está recebendo, né? Se a mãe está mais estressada, ele recebe mais cortisol e outros vários hormônios. Se a mãe está tranquila, e isso vai moldando, querendo ou não, o que o bebê vai ser quando ele nasce. Por isso que existem bebês que choram mais, bebês que choram menos, bebês mais tranquilos, bebês mais agitados, porque querendo ou não, é um processo que eles foram vivendo juntos, 9 meses, né? Que nem você falou. E eu sinto as mães, eu não sei se você também sente isso, muito ansiosas às vezes, querendo saber o que vai acontecer no primeiro mês, no segundo, e quando nasce, não, não é que não tenta, mas é que às vezes dá tanto foco com o que tem que fazer, com o que tem que fazer, do que acaba não se conectando tanto com o bebê logo que ele nasce. Eu acho que a primeira coisa é se conectar, né? Entender o Uhum. que é aquele choro, entender o que é amamentação. Acho que vocês têm um trabalho todo voltado para amamentação, né, nesse pós-parto. E eu acho que isso é a primeira coisa, acho que uma das mais importantes, mais difíceis nos primeiros cuidados. Se a gente fosse falar, eu acho que seria a amamentação, né? Ali no hospital já, porque eu tive cesárea dos dois meninos, então, mas eles que escolheram o momento de nascer, então para mim a amamentação já fluiu logo. Mas eu vejo muitas mães falando dessa dificuldade. Então eu acho que
esse primeiro contato ali com o obstetra, eu acho que é tão importante porque ele já vai, de alguma forma, encaminhar para esse ponto. Eu acho que vocês Sim. fazem isso na clínica. Muito bem, isso que você falou é muito importante. Lá atrás, na medicina, 20 anos atrás, a preparação para o pré-natal, do pré-natal, era uma preparação de exames clínicos, exames físicos, exames laboratoriais, pesou, mediu a barriga, escutou o nenê, fez ultrassom, está tudo bem, está liberada. E hoje essa preparação envolve muito mais a parte emocional, né? A parte emocional e de preparação mesmo de conhecimento da paciente, né? Então, durante o pré-natal, a gente vai ter que estar falando sobre a amamentação, como você falou, sobre o nascimento, né? Sobre essas alterações que vão ser mais predominantes logo no início do nascimento do nenê. Por exemplo, existe um déficit cognitivo muito grande para a mãe. Você provavelmente passou por isso nos primeiros meses, né? Logo após o nascimento do nenê. Déficit de memória, déficit de atenção, né? Por privação do sono, por questões hormonais, né? Então, essa preparação para o nascimento, ela vai, nesse decorrer da gestação, ser muito importante porque vai preparar muito melhor a paciente para aquele momento que é a maternidade, né? Inclusive, quando a gente toca na questão da dinâmica familiar, né? É muito bom ter um nenê, é ótimo ter mais um serzinho em casa, é o sonho de todo casal que está bem, mas a dinâmica familiar vira de cabeça para baixo. Com certeza. Outro Né? mundo. O mundo inteiro vira de cabeça para baixo, né? Uhum. E aí eu digo não só do casal, mas também a dinâmica com relação às vovós, às titias, né? Então, é esse tipo de influência e que a mulher, a partir do nascimento do nenê, começa a ter mais a interação com esses problemas, é que a gente deve preparar. Eu costumo dizer assim, Ana, com relação ao casal, no finalzinho da gestação, eu digo para a mãe, olha, a tua mãe você cuida. Eu digo para o pai, a tua mãe você cuida, né? Não deixa ela cuidar da tua mãe, não deixa ela cuidar da sogra, né? Porque nesse momento podem existir conflitos por uma sensibilidade aumentada das mamães e são conflitos eternos, né? Porque quando você magoa uma mulher que está tendo um nenê, que está recém entrando no período da maternidade, você está mexendo com uma pessoa que já está sensibilizada. Então as coisas se potencializam naquele período ali, né? Com relação à amamentação, como você colocou, eu acho que é o grande desafio da maternidade, né? Porque é uma coisa nova, é uma coisa que depende só da mulher, né? Muitas vezes, erradamente, envolve dor, envolve privação do sono, envolve essa questão hormonal, envolve cobrança, né? Porque as pessoas cobram, envolve as falsas dicas. Então, eu acho que é o grande momento de atuação da equipe de saúde, e aí também eu acho que entra um pouco do teu trabalho, com relação à amamentação, né? Porque ali muitas vezes vão se dar os maiores problemas e aquilo ali vai fragilizar muito a mulher no período logo imediato do nascimento do nenê, né? Eu não sei como é que foi a tua experiência com relação à amamentação, mas a experiência que a gente tem lá na clínica, que assim como o nascimento do nenê, a amamentação, quando bem orientada no pré-natal ainda, né, ela flui de uma maneira muito mais fácil e ela flui de uma maneira saudável. Agora, se a mulher não carrega essas informações para o nascimento do nenê, aí a gente pode ter dificuldade, né, porque a amamentação não é um ato simplesmente instintivo, você tem que aprender a amamentar, né, e você tem que aprender a fazer aquele ato de amor, que é a amamentação, porque é uma doação total, mas ele se aprende durante o processo inicial da maternidade, né? Então, você vê que falar em maternidade são vários pontos, né? Não é uma coisa simples, né? Quando você pensa nos primeiros 3 meses, existe uma conexão do nenê para com a mãe muito grande, ele acha que ele é a mãe, né? Uhum. Então, é um corpo só para ele. E aí, quando você diz, Ana, é muito importante as mães estarem calmas, porque isso vai afetar diretamente no sono do nenê, é pura verdade. Porque tudo aquilo que a mãe sente naquele momento, o nenê também vai estar sentindo. Desde ansiedade, angústia, nervosismo, se você tem mães calmas, você vai ter bebê calmo, né?
Isso a gente nota já desde o pré-natal, mas principalmente depois que nasce o nenê, né? Como é que vai ser aquela recepção daquele nenê naquele ambiente familiar? Isso vai refletir diretamente na saúde do nenê, mas também na parte emocional do nenê, logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas de vida. Então, hoje a gente enxerga a maternidade como um complexo de coisas que a gente tem que atuar com bastante serenidade, né, e com bastante ciência também, né, por isso que é importante a atuação de uma equipe multidisciplinar, porque o trabalho vai se complementando e um pouquinho cada um vai aprendendo com o outro, né. É por aí, É. acho que é por aí. E Como é que foi a tua experiência de amamentação, Ana? Você teve tranquilidade nesse momento ou foi estressante, foi cansativo também? é que assim, né? Depende do filho, né? Ah, Então, tem, né? Tem isso claro, também. e assim, como você estava falando, antes de eu responder a sua pergunta, você estava falando assim que esse primeiro contato aí que o bebê tem, enfim, é o que vai definir, e essa é o que eu falo para as mães, assim, às vezes as mães se preparam para muitas coisas, mas quando o bebê nasce, elas não se preparam justamente para a coisa mais importante, que é ter essa consciência de que tudo que ela fizer, de que tudo que ela sentir, o bebê também vai sentir. Às vezes a gente tem às vezes as pessoas têm a leve sensação de que porque ele é tão pequenininho, ele não tem noção do que acontece. E não é só quando nasce, mas principalmente até os 3, 4 anos, a criança ela é 100% emocional. O lado do cérebro delas que vive essas emoções é o intenso, é o que percebe o mundo inteiro. Então, desde que o bebê nasce, ele começa a entender como é que dentro da casa dele funciona. E aí vem a sensibilidade das avós, de entenderem que não é legal encher a cabeça das mães de coisa, ou falar, a mãe tem que ter você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Na verdade, nesse momento, na minha visão, a única coisa que a mulher tem que fazer é ficar tranquila, amamentando, entendendo aquele bebê e se conectando com ele. Peraí, será que ele está querendo comer agora? Será que não? Isso que você falou desse contato anterior ali da amamentação, antes de conversar, talvez com uma nutricionista, com a fono, para entender o que realmente é uma amamentação, o que é alimentação, porque hoje em dia as pessoas falam muito de livre demanda, não sei o quê, só que não, as pessoas realmente não entendem o que significa isso. Isso confunde muito as mães, é muita informaçãozinha para tudo que é lugar, acaba poluindo a mãe e o bebê. Então, eu acho que para mim, ali no início, já voltando, do Francisco, eu não tinha muita noção, assim, do que era amamentação. Eu descobri na hora que ele nasceu. E então, por isso, foi um pouco mais complicado, foi um pouco mais difícil, porque eu realmente claro, né, segui todas as recomendações, isso foi muito importante, do pediatra, da equipe, e foi, querendo ou não, fluiu depois. Não amamentei muito tempo, como muitas mães, acho que foram 7 meses mais ou menos cada um, porque eles, né, enfim, foram trocando depois da alimentação sólida, mas o Antônio já era totalmente diferente. Eu já sabia o que esperar, eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia como ia ser. E aí foi muito mais tranquilo. E também porque o meu estado emocional era outro. Eu lembro do que no parto dele, quando a gente estava lá, para ele nascer, doutor, você não vai lembrar, porque você tem milhões, né, de bebês, mas a gente tava dando risada. Tipo, eu tava sentada e fazendo uma piada enquanto ele tava nascendo. Tipo, nascendo, e eu rindo, tipo, não tava preocupada com o que ia acontecer, já sabia que ia dar tudo certo e tranquilo. E o pós-parto, tipo, o primeiro segundo ali que ele nasceu, né, que a gente fica ali, quando pelo menos na cesárea, tem aquele período que tem que ficar esperando, né, enfim, eu tava tranquila, né, assim, né, tava tranquila. Eu cheguei no hospital já tranquila, e quando fui pra sala de parto, já tava dando risada já. E quando eu tava lá esperando para ele nascer, eu tava falando, eu acho que de uma coisa aleatória, assim. Mas, tipo, feliz que aquilo tava acontecendo, né? E foi um parto muito emocionante para mim, porque eu realmente estava sentindo o que estava acontecendo. Eu não estava preocupada com o que ia acontecer. Então, por isso que eu digo que tem uma diferença grande. De você saber que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, que tá com esse sentimento ali no momento, você vive. O olhar dele, o momento dele. Então foi uma conexão muito diferente do que eu tive com o Francisco. E não que depois não me conectei, mas eu digo naquele segundo do parto.
Então é por isso que eu sempre afirmo para as mães, não só porque eu atendo muitas mães que vivem esse primeiro momento, porque eu digo que é assim, doutor. Isso é uma curiosidade. Oxe, quase derrubei aqui. Quando as mães procuram ajuda, tem dois perfis de mães aqui. O perfil que busca ajuda com 2, 3 meses, é aquela mãe que quer que o sono funcione desde o início e a rotina, e é aquela mãe que geralmente vai ter liberdade mais cedo. E a mãe que busca ajuda com 2 anos, que ela já veio achando que ia dar, que ia dar, que ia melhorar, e aí já cria um padrão de sono diferente. Então, geralmente tem a mãe que vem já nesse período da esterogestação ali, então ela vem comigo com essas emoções todas afloradas, né? E já justamente porque ela tem essa consciência de que ela precisa de um cuidado maior e que ela, né? E ou a mãe que já passou por tudo isso. Então, essas mães que chegam para mim, é exatamente isso que eu sinto. Dependendo de como foi o parto, como foi a gestação e de como foi a orientação que ela teve na gestação, é uma mãe que vem com o sono organizado ou não, ou já mais ou menos. Geralmente, as mães que vêm com 3 meses, 2 meses, é a mãe que já teve uma gestação mais acompanhada e ela tem uma noção diferente de dormir. E não só, por exemplo, de que isso é assim mesmo, ninguém dorme, tá tudo certo. Não, porque o médico talvez já tinha passado uma ideia, ou simplesmente pelo cuidado ter sido diferente. Então, é uma mãe que já vem um pouquinho mais, com uma consciência um pouquinho maior daquele momento, buscando uma liberdade maior. Você falou ali do primeiro impacto no casal? Essa mãe que já vem falando assim: olha, a gente tá. O casal não existe agora, eu preciso que o meu relacionamento volte, eu preciso dormir. Então, eu já sinto isso. Por isso que eu considero tão importante que o acompanhamento comece lá atrás. E aí não é uma questão assim de. Eu vejo que mães falam assim: isso daí não é assim, porque ninguém nasce com manual, se preparar tanto para quê esse instinto? E uma coisa eu digo: quando a questão emocional está envolvida em gestação e etc., isso não é nascer, engravidar, enfim, tudo isso aí, claro, o amor é uma questão de instinto. Porém, educação não é uma coisa instintiva. Você é que vai educar o filho, você vai se educar para ser mãe, vai se educar para ficar tranquila, para ter esse movimento aí mais em paz com a criança. Então, é algo que vem natural, mas a mulher, ela se desfoca muito, porque o nosso mundo hoje não é muito natural, vamos dizer assim. TV o tempo inteiro, eletrônico o tempo inteiro, o ser humano já tem uma mente totalmente desfocada. E no passado era o contrário, a pessoa estava grávida pensando naquilo. Então, por isso que eu digo que hoje em dia a gente tem que tentar voltar a ser natural com conhecimento. Então, por isso que eu acho que é tão importante esse momento. Eu acho que você vive isso todos os dias, né? Acho que o teu universo de trabalho é estar preparando mães. Sim, eu diria até mais, preparando casais, né, na maioria das vezes. Exatamente. A gente fala de mães, mas é casais. Ana, algumas coisas que você falou que foram me lembrando situações, né, e são frequentes para todas as mamães, todas as mamães. É um processo que se repete e é isso aí, cada uma tem um perfil, cada uma vai chegar com uma preparação, cada uma vai chegar com um conhecimento, com um pré-conceito, né, e a maioria delas, quando a gente consegue ter a conversa como a gente está tendo aqui, sai preparada para a maternidade. A maternidade é um processo de aprendizado. É claro que instintivamente você recebe muitas coisas da natureza, né? É claro que a mulher está preparada para a maternidade, sim, o corpo da mulher está preparada para a maternidade, mas a mente da mulher tem que ser treinada para a maternidade, tem que ter o aprendizado sobre a maternidade, né? Principalmente por isso aí que tu falou, o mundo de hoje é diferente de 50 anos atrás, que a mulher estava lá no meio da roça e era aquilo ali. Era uma coisa muito mais fisiológica antigamente. Hoje há necessidade dessa preparação, principalmente por causa da falsa informação que existe hoje, né? Hoje você pega uma foto do Instagram sobre maternidade, tem uma mulher sentada na poltrona, amamentando, plena, né, com vestidão, né? E na verdade não é assim. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é preservar a parte romântica, mas já também desmistificar isso aí, né? É colocar a realidade como ela realmente vai acontecer
e preparar a mulher bem para aquele momento, dizendo as fases que ela vai passar, principalmente na esterogestação, nos primeiros meses. Você colocou muito bem, esse vínculo forte do nenê, emocional, afetivo, vai durar até os 3, 4 anos, né? A mãe está mal, o nenê fica mal, a mãe está ansiosa, o nenê fica ansioso, a mãe não passou uma noite boa, o nenê vai ficar também agitado, né? Isso persiste, né? Mas é importante a mulher estar preparada desde o início para esse processo de maternagem, né? Que é justamente a busca do conhecimento, né? A busca desse conhecimento. Porque vão acontecer alterações fisiológicas durante aquele período que vão modificar a cabeça dela, o andamento mental dela, vão modificar as relações interfamiliares, a relação com o marido, ela vai passar por privação do sono, ela vai passar por dificuldades emocionais, de dúvida, de cobrança. Então é um complexo de coisas que envolve esse primeiro período do contato com a maternidade, que tem que haver esse conhecimento, tem que haver essa preparação. Lá atrás, ainda na escolha da via de parto, né? E aí, lá na clínica a gente tem o respeito às escolhas. Lá atrás a gente já tem que começar a trabalhar a paciente, tanto para o parto normal quanto para a cesárea, que são 2 etapas distintas. E a gente teve problemas esse ano bem marcantes com relação a pacientes que se prepararam muito para uma via de parto, chegou no nascimento do nenê, opa, então agora acabou, né? Eu estou bem, já nasceu o nenê, tá tudo certo, o meu desafio acabou. Não, acabou o nascimento do nenê. Dali para frente começa outra etapa, que é a maternidade, né? E muitas vezes isso não está muito claro para a mãe, né? Parece que todo o esforço dela está voltado para o nascimento do nenê, quando na verdade sim, é uma etapa, mas a partir dali tem os 45 minutos do segundo tempo, né? Que vem, e é muito mais que 45, né? A maternidade é para a vida inteira. Então essa preparação para a maternidade que eu acho fundamental para a paciente, né? Que ela esteja preparada para uma nova partida a partir do nascimento do nenê, né? E que é o grande desafio, né? Eu vejo também, Ana, bom, é tão complexo isso, Ana, e pessoal de casa, que existe o conceito da primeira hora, né, da hora de ouro, logo que nasce o nenê, da importância que existe de uma atenção especial desse nenê ser recebido com muito afeto, com muito carinho. Hoje até a luz, na hora do nascimento, a gente controla para que seja uma luz mais tênue, menos agressiva para o nenê, menos conversa, menos barulho para aquela mãe que está tendo o nenê, né? A hora de ouro hoje, que nada mais é que incentivar a amamentação, a pega precoce, o clampeamento tardio do cordão, o contato pele a pele, são coisas fundamentais e a gente sabe hoje que está relacionado com a segurança do nenê. Agora, você veja que importância e quão complexo é o nascimento do nenê quando você tem que se preocupar com a chegada desse nenê no mundo, né? Com a primeira hora, e que a partir dali vai ser desencadeado um processo afetivo e emocional para o nenê de grande importância, né? Então, a maternidade é realmente, hoje se estuda a maternidade de uma maneira muito mais abrangente e complexa, como alguns anos atrás, né? E outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, Ana, e aí eu vi um pouquinho disso na tua fala também agora ali, eu amamentei os meus nenês só 7 meses, né? Que e é muito frequente isso que eu vou te dizer, Ana, que é a culpa que muitas mulheres levam, tanto para o processo de escolha da via de parto, quanto para o processo da maternidade, da amamentação, né? Então, ótimo se você conseguiu amamentar 3 meses, ótimo, excelente se você conseguiu amamentar 7 meses. A gente sabe que a amamentação, quanto mais tempo ali, né, respeitando os prazos, melhor, mas existe ainda muita culpa nessa relação da maternidade para todas as mamães, né? E é importante a gente tirar essa culpa também, ou por falsa informação, ou por cobrança. As mães têm que estar preparadas para aquele momento como sendo uma coisa muito boa, um momento excelente e talvez único na vida delas, e tentar tirar o máximo da culpa possível, porque às vezes a gente nota isso, né? Uma fala muitas vezes carregada de culpa,
quando, bah, eu não consegui o parto normal, ou, eu quis escolher a cesárea, ou, olha, eu amamentei só por 7 meses, poderia ter amamentado mais. Não, cada um, né, a gente tem que respeitar muito a escolha de cada um e fortalecer a mulher para a maternidade, independente se ela, da via de parto que ela escolheu, independente do tempo que ela vai ter para amamentar, o tempo que ela conseguiu amamentar, ela tem que estar reforçada para a maternidade, né? A preparação para a maternidade, porque se transformar em mãe é uma coisa fisiológica. Agora, exercer a maternidade, bom, aí o furo é um pouquinho mais embaixo. E no exercício da maternidade, a gente tem que estar livre de toda essa culpa, né? Porque só pelo fato de você já ser mãe, já é uma coisa grandiosa, né? Você tem que estar bem informado, você tem que ter uma rede de apoio profissional adequada e principalmente uma rede de apoio familiar, que eu acho que também para o teu trabalho é muito importante, né, Ana? Todo esse conhecimento e essa rede de Sim. apoio, né? E assim, que você falou da culpa, né? As mães, eu acho que essa culpa hoje é tão grande de tudo, né? Até tem mães até que têm culpa porque elas vão sair com o papai, com o companheiro e deixar a criança uns minutinhos. Existe uma culpa muito grande porque eu acho que tem um movimento, eu sempre falo sobre isso, de mães, não sei do que, de mulheres aí, que acham que todo mundo tem que pensar igual e que se não pensar igual, você tá fazendo maldade. Pronto, aí Isso. a mulher tá fragilizada, ela tá com os hormônios uma loucura, o bebê nasceu, ela não sabe direito o que fazer, e mesmo que ela sabe, porque eu falo assim, que na primeira e na segunda gestação você pode ter 10 filhos, elas são muito diferentes e as experiências são muito diferentes uma da outra. Porque você é sempre uma pessoa diferente. Você é uma mulher num ano, você é uma mulher no outro. Você é um homem num ano, você é um homem no outro. Nós não somos a mesma pessoa. Porque a natureza existe uma coisa chamada evolução, né? As plantas têm que crescer, tudo tem que evoluir, nada fica parado. Então nós também somos assim. Então, eu vejo que o que acontece? Muitas mães estão lá nessa fase aí fragilizadas, num momento difícil, e aí chega outra mãe e começa, porque você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você vai estar causando doenças para o seu bebê. Se ele não amamentar, não vai estar imunizado. Se você tiver outro tipo de parto, tem mulheres que só querem ter parto normal, você já deve ter visto isso, porque elas leram que é melhor, mas não porque elas querem. E porque elas têm vergonha de falar que elas não querem, vão se sentir menos fortes, menos mães, porque elas escolheram ter outro tipo de parto. Então, hoje em Exatamente. dia, o que eu sinto é que esse movimento que está se criando pelo natural, às vezes as pessoas não consideram que a mulher tem sentimentos. Olha que coisa simples, né? Parece tão óbvio. E que é um ser humano ali atrás. E que então não se leva em conta. E aí a mulher vai lá ler tudo que é coisa. Ou, por exemplo, aqui é uma situação que eu acho que você deve vivenciar muito, doutor, porque eu tenho amigas e mães que eu já atendi que viveram isso. Se prepararam a gravidez inteira para o parto normal. E aí no dia não deu certo. No dia aconteceu algo inesperado, que a natureza é assim, né? A vida é assim. Ela vem e nos traz coisas inesperadas todos os dias. Por mais que você programe, o teu dia vai ser diferente. Então, por mais que programe às vezes a gravidez, o parto é diferente. E ela teve que ter uma cesárea de última hora. E aí é uma frustração tão grande e um sentimento de culpa tão grande por ela não ter vivido aquilo, que os primeiros meses com o bebê são extremamente difíceis. Porque a mãe Uhum. se frustrou no nascimento e essa frustração vem para o bebê. É uma culpa de olhar para o bebê e pensar assim: meu Deus, eu não fui forte, ou meu Deus, eu não consegui. É uma Sim. culpa da mulher com o bebê, de se sentindo mal por ela não ter dado aquilo para ele. Então, e eu acho que assim, a gente sempre tem que ter esse cuidado de conversar com as mulheres e falar assim, tá tudo bem. Não Isso. interessa o que vai acontecer. Você vai ser forte em um outro. Olha o que é uma cesárea. A mulher tem que ser muito forte para passar por uma cesárea. E não é ela que se fragilizou para viver aquilo. Então, o que eu tenho a sensação hoje, às vezes, é que não é do médico, não é da equipe, é das outras mulheres. Outras mulheres que tiveram o seu parto tão maravilhoso e aí pregam que todo mundo tem que ter.
ou outras Exatamente. mulheres que simplesmente, às vezes, nem tiveram uma boa experiência, mas eu não sei por qual motivo, acho que por ego, mas querem falar para as outras mulheres que tem que ser como elas querem. Então, Isso. eu acho assim que a primeira coisa que a mulher tem que ter consciência é de que nem tudo é o que todo mundo diz. Que a grama do vizinho é sempre mais verde. Cada um tem que viver a sua experiência com calma, com paciência, estar bem orientada, mas entender que a vida é uma coisa inesperada, né? Claro, Acontece. claro, E que não claro. vai fazer, que nem você falou, se não amamentar 3 meses, ok, meu Deus, tá tudo bem. Não deu? Vamos lá, vamos ver o que vai fazer agora. Vamos para a Senão, fórmula. é isso aí, daí está sendo alimentado, ponto. Então, eu acho que o que mais dói na mulher no início é isso. É a expectativa e o medo e a culpa de contar, para outra mulher. Uma coisa assim que eu sempre percebo que eu tenho uma personalidade um pouco mais. Eu noto isso no dia a dia. Um pouco mais. Eu sei o que eu quero para mim, ponto, acabou. Se alguém vir me falar uma coisa, eu vou dar risada da cara da pessoa. Eu vou falar, não, beleza. Nunca a opinião de uma outra pessoa consegue me atingir, porque desde criança eu sou assim. Meus pais me criaram para ser assim, digamos. Então, eu não tive dificuldade para lidar com essas culpas depois que o bebê nasceu, porque eu tinha muita certeza das minhas escolhas, digamos assim. Mas eu percebo que as mulheres, a maioria delas não são assim. E é isso que machuca muito. Quantas coisas eu ouvi. E hoje, eu não sei se é pelo meu trabalho ou por as pessoas que convivem comigo saberem que não adianta elas devem vir com esse pensamento. Eu tento fortalecer outras mães, claro, mas eu nunca escuto muitos comentários. Não sei se é porque, por causa do meu trabalho em si, mas, por exemplo, questionando as minhas escolhas. Só que parece que as outras mulheres que sentem que as outras são fragilizadas, elas vão lá e falam o quê? Enchem a cabeça, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então é por isso que eu acho tão importante a gente fazer essas lives. E você ali que está no primeiro contato, você está na frente de todo mundo. Você está na frente do meu trabalho, você é o primeiro contato. De desmistificar essas coisas para as mulheres. Isso que Sim. você falou foi a fala mais perfeita, essa questão da culpa. Trazer isso. E você deve Uhum. ver isso todos os dias. Isso aí, Ana. O grande desafio inicial é você tentar entender o que vai ser melhor para aquela paciente, tentar tirar todo esse excesso de informação, porque isso aí que tu falou é um excesso de informação, né? É a venda de um produto, né? É a venda de uma imagem, que é daquela mulher plena, sentada na poltrona, amamentando, com um vestido esvoaçante, né? É a venda de uma questão quase romântica, né? Você está vendendo um projeto, só que esse projeto, assim como o projeto de uma casa, ele é individual. A maternidade, a experiência da maternidade, as expectativas e as escolhas que envolvem a maternidade são individuais. A gente não pode colocar todo mundo dentro de um saco, balançar esse saco e dizer, ó, aqui está a fórmula. Ah, o parto normal, o parto natural. O parto natural vai ser uma experiência boa para aquelas pessoas que querem vivenciar aquilo, que têm a força para vivenciar aquilo, que já estão bem informadas sobre os desafios do parto normal. A cesárea vai ser melhor para aquelas pessoas que não querem vivenciar aquilo, que estão tranquilas com relação à escolha. Então, humanizar o atendimento, em primeiro lugar, é respeitar a vontade, a escolha daquela paciente que está informada. É lógico que eu não vou estar indicando uma via de parto sem antes informar para ela como é que vai ser, as vantagens, desvantagens, isso aí todo mundo já sabe. Agora, como é que vai ser, a partir daquela escolha, o pré-natal dela, como é que vai ser o momento do nascimento do nenê, né? Eu tenho que primeiro trazer a informação para depois tentar ajudar ela nessa escolha, filtrando tudo isso aí que tu falou, que é o excesso de informação, o excesso de informação errônea, porque muitas vezes a paciente recebe uma informação de uma pessoa que está vendendo um peixe que nem ela acredita. E aí vem aquilo que tu falou,
né, de influenciar uma pessoa que já está fragilizada, né? E aí a gente não pode colocar todo mundo num bloco, numa manada e dizer vai ser bom para todo mundo esse caminho. Não. A maternidade é uma experiência individual e as escolhas têm que ser respeitadas individualmente, e isso é humanizar o atendimento. Começa por aí, a escolha da via de parto, né? Porque a partir do momento que eu decido hoje fazer um parto normal, eu não posso simplesmente, ou natural, atirar aquela paciente lá dentro da sala de parto. Então tá bom, a gente se encontra tal dia lá, e o neném vai nascer e a gente vê como é que vai ser. Não. Hoje, quando você diz para mim, Romário, eu quero um parto normal, natural, eu vou dizer, muito bem. Então vai ser uma caminhada que nós dois vamos fazer até a sala de parto. Que caminhada que é essa? Primeiro, a gente tem que se preparar emocionalmente, a gente tem que ter o conhecimento científico, né? O paciente tem que ter o conhecimento do que ela vai passar. Existe toda uma preparação do corpo, uma preparação com fisioterapeuta, com grupo dela, muitas vezes com psicóloga, né, para enfrentar aquele momento, para ser uma experiência prazerosa para ela. Porque de nada adianta eu indicar uma via de parto e a gente já começar o nascimento do neném errado, que é com sofrimento ou da mãe ou do neném, excessivo. Né? Então, a vinda desse neném, ela tem que começar da maneira correta, da maneira tranquila, de uma maneira harmônica, que é você adequar para aquela paciente individualmente a melhor via de parto, através do conhecimento daquela família, do que existe acerca dessas vias de parto, para que a gente consiga definir o que é melhor para a paciente. A partir daí você já vai estar ajudando muito a paciente, porque daí o nascimento vai ser de maneira tranquila, como você mesmo falou, né? O segundo nenê, tu estava dando risada, nós estávamos contando piada, né? Então estava tudo bem, né? Nesse momento de apreensão, que é natural, a chegada de um filho, mas você estava bem, você estava tranquila, você estava amparada. Então esse é o primeiro ponto, é preparar o paciente para o nascimento do nenê, é você filtrar todas essas informações excessivas que vêm. E a partir daí, eu acredito que a gente já está ganhando de 1-0 o jogo, porque daí você tem uma mãe, no primeiro dia do pós-operatório, pós-nascimento do nenê, por parto normal, tranquila. Aquela foi a escolha dela, teve aquele momento de ansiedade, mas ela já estava preparada para aquele finalzinho da gestação. E aí se inicia um novo processo, que é exercer a maternidade, né? Que aí vem toda a preparação da amamentação, do sono, da dinâmica familiar que a gente falou ali, né? Como é que vão ficar as relações entre o pai e a mãe, entre os avós, entre os tios, entre os amigos. Então essa seria o segundo tempo que a gente se referiu ali. Então, humanizar o atendimento é você permitir que a paciente faça a escolha mais correta para a vida dela e não achar que o que é bom para um é bom para todo mundo, não. Porque existe uma comercialização muito grande acerca do parto ou da cesárea, acerca do nascimento, né? E existe a venda de sonhos que não são daquela pessoa, são sonhos de outra pessoa. E aí a gente não pode, né, carregar o sonho de outra pessoa e achar que vai ser bom para a gente, né? E com relação à amamentação, a mesma coisa, Ana. A mesma coisa. As informações também são excessivas, existe uma romantização muito grande desse processo, quando, na verdade, a vida como ela é um pouquinho diferente, né? Entre a expectativa e a realidade. E essa informação também do que você vai passar e das escolhas também que você vai ter que fazer durante esse processo da amamentação, também são importantes para a gente livrar as pacientes dessa culpa, né? A amamentação não pode ser uma experiência desagradável, desprazerosa, que envolva o desequilíbrio emocional, por exemplo, da paciente. Eu já tive pacientes que estiveram comigo à beira de ter um problema psiquiátrico grave por causa da amamentação. Tamanha era a pressão, tamanha era a culpa, tamanha era a desinformação daquela família para aquele momento ali. Então, voltamos à nossa fala inicial. Vamos nos livrar de toda a culpa e vamos aproveitar da melhor maneira possível tanto a escolha da via de parto, quanto as escolhas que a gente vai ter que fazer nesse processo tão importante, né, e de início da vida das mães, que é a maternidade, né, porque a maternidade,
ela pode ser, sim, de certa forma, fisiológica e instintiva, mas 90% é aprendizado. E quanto mais você está tranquila para sentar numa cadeira e assistir uma aula, você vai aprender mais, né? Então, levar essa mamãe para essa aula, que é para a vida inteira, né? Se falando de maternidade, quanto mais tranquila e mais informada ela vai estar, o êxito vai ser maior, a experiência vai ser melhor e o resultado com certeza vai ser melhor. E aí, se você tem uma mãe tranquila, bem preparada, você vai ter um nenê tranquilo também, e vai ter um papai tranquilo, e aí vai ficar todo mundo bem, né? Com a chegada do nenê, com a chegada, né, desse ente na família. Então, acho que é por aí. Isso é que nem matemática. 1 mais 1 é igual a 2. Uhum. Né? E assim, uma coisa que eu lembrei agora, que é muito interessante você falando, me lembrei de como foi, por exemplo, rapidamente, né? Porque logo a gente vai ter que finalizar. Como que foi as minhas experiências, lembrando do quando o Francisco nasceu, eu vinha todo de um processo, né, de estresse ali, porque eu acho que eu nunca comentei aqui, falei alguma vez lá no blog, mas que eu já tinha perdido um bebê anteriormente, né? Tinha sido uma experiência difícil. Então, o parto dele também foi uma experiência que eu fiquei muito ansiosa, porque eu tinha muito medo de perder o Francisco. E o Antônio não, né? Então, foi uma gravidez 100% tranquila, foi uma gravidez maravilhosa. E quando o Antônio nasceu, eu estava contando piada, como a gente já falou. O Francisco, ele não dormia nunca. Ele era uma criança que chorava muito no início. Exatamente a mesma ansiedade de quando ele nasceu, aquela situação, ele viveu os 3 primeiros meses dele. E o Sabe? Antônio, uma criança que dormia 5 horas, desde que nasceu. Então ele já acordou. Quando eu falei o nome dele, ele já parou de chorar. Nunca vou esquecer disso. A gente até, como eu tirei foto no parto, né? A gente tem as carinhas dele parando de chorar e me olhando. Então, o Antônio já veio de um processo diferente. E o sono dele também foi muito diferente. Claro que ambos dormiram bem logo depois do quarto mês, porque eu ensinei, óbvio, mas no início ali foi uma diferença gritante de uma resposta simples e básica do que o Francisco e eu vivemos na gravidez, que eu estava todo dia no consultório para ver se ele estava batendo o coração. Eu ligava, doutor, ele não está se mexendo. Todo dia, quase. E do Antônio, que eu esquecia quase de ir na consulta. Então, de tão relaxada que eu estava. Mas não esquecia, né? Mas quase esquecia. Digo, ai meu Deus, que dia é a consulta? Tá tudo bem? Nem pensava. Então, é uma criança que nasceu de um jeito, uma criança que nasceu do outro, pela mesma mãe, pela mesma. Eu, mesma pessoa, mesmo pai, tudo, mas eu era uma pessoa numa gravidez, eu era uma pessoa na outra. E isso eu notei na questão do sono, por exemplo, às vezes as pessoas não falam muito sobre isso. Mas o parto e a gravidez têm total influência no sono da criança nos 3 primeiros meses. E se a mãe não corrige esses, entre aspas, esses 3 primeiros meses, então, dessa criança que já vem, ela não tem essa consciência que veio da gestação, que veio da gravidez, essa agitação da criança, e emocionalmente ela não corrigir, isso é uma criança que vai continuar com esse processo até os 2, 3, 4, 20, 30, 40 anos se tratando com insônia e dificuldade para dormir. Então, e um bebê que já nasce dentro de um processo diferente, já é uma criança que já é que você pega assim, parece outro neném para dormir, né? Então, a maior diferença ali no sono vem do processo da gravidez, porque é o primeiro momento. Então, tem bebês que nascem tão tranquilos para dormir, que aceitam tudo que a gente faz. Nossa, é uma coisa assim, é só realmente uma higienezinha do sono ali, para ele dormir super bem. E outros bebês que não. Então, por isso que eu sempre ressalto que a mulher e o que ela faz ali na gestação é o que vai direcionar tudo que vai acontecer depois. E a gente não fala muito sobre isso, né? De sono e gravidez. Nasce daí tem que dormir, não é bem assim. O sono é uma resposta do que aconteceu. Então, por isso que um trabalho complementa o outro. E é por isso que eu acredito tanto nesse tudo que a gente falou hoje, porque eu vivencio isso diariamente. São Uhum. mães que chegam para mim com históricos muito diferentes e que se a gente for, eu sempre pergunto como é que foi a tua gestação, como é que foi o nascimento, porque isso é muito mais profundo. Então, um bebê que teve uma gravidez difícil, a gente tem que tratar diferente ali na hora do sono. Um bebê que já veio de uma gravidez muito orientada, tranquila, e uma mãe que já está mais tranquila, também vai ser um bebê que vai vivenciar outra situação. E eu não sei se vocês
eu acredito que, como a mulher tem que fazer as primeiras consultas sempre, né? Que as mães vão lá e te falam: Nossa, não tá de fácil dormir, não tô dormindo. Ai, eu acho que para você também vem esse primeiro impacto, né? Do sono Sim, ali. E com querendo ou não, certeza. isso vira o mundo dela, né? Não dormir vira o mundo de uma pessoa. O meu virou aí. A minha chave virou aí, né? Tanto que estou aqui hoje trabalhando com isso porque virou a minha chave lá nos 3 primeiros meses, né? Não, é verdade. Não, o sono é uma coisa muito importante para a vida das pessoas, né? Eu digo, tirando o obstetra, que geralmente dorme pouco, né, está acostumado a dormir pouco, a maioria das mulheres sente muito a privação do sono, muito. E muitas pacientes chegam a entrar em alterações psiquiátricas mesmo, como depressão, né, por falta do sono. Mas nada mais é do que a falta de preparo, né, para aquele momento, ou seja, falta de informação. Em algum momento a equipe falhou, ou mesmo a paciente na busca do conhecimento falhou, porque hoje as coisas estão muito claras aí, né? A gente sabe que esse processo é universal, que todas as pacientes vão passar em graus diferentes por esses processos. A gente sabe que a maternidade é uma experiência única e individual, então a busca do conhecimento, a busca da informação, tanto por parte da equipe de saúde quanto por parte da família que está se formando, é fundamental, né? A gente é gritante, como você mesmo colocou, o nascimento de uma criança num seio familiar que está preparado e aquele outro nascimento de uma criança num seio familiar que as pessoas não estão preparadas, né? Fica todo mundo estressado, fica todo mundo muito nervoso, ansioso, porque não está conseguindo vivenciar aquilo da maneira calma, tranquila, como tem que ser. E nem todo profissional está bem orientado também. Então, assim, Sabe? tem médicos e médicos, né? Não que o trabalho do médico não seja bom, mas talvez ele, de alguma forma, não está muito preocupado também com essas questões. Porque tem mulheres, querendo ou não, doutor, sei que você, não sei se, né, enfim, você conhece outros profissionais, mas eu acredito que você sabe, porque como você falou, há muitos anos atrás era diferente. E tem muitas pessoas que pararam no tempo. E não se atualizam, e o mundo muda. E por quê? Por que o médico muda também? Porque o mundo cada dia mais agitado, porque as mulheres vêm de um universo diferente, a maternidade todo ano é diferente, porque as pessoas estão mudando, né? E se acelerando demais. Então, acaba que quando você não traz essa questão emocional como algo importante, quando você não valoriza isso durante o atendimento da mulher ali na gestação, o que vai acontecer? Essa mulher também não vai estar bem orientada já da base dela, né? Que vem lá do profissional. Então, não é todo médico que hoje já está com esse pensamento. E eu acho que pessoas como nós é que estão criando movimentos diferentes, porque nós estamos trazendo isso não como um produto comercial, e sim como uma mudança de posição, de olhar, uma mudança de atendimento, né? Então, profissionais que vêm hoje, a gente falando muito sobre esse assunto, discutindo, se encontrando dentro desse caminho, eu acho que está na verdade, criando uma consciência nova. Mas eu vejo que as Certamente. pessoas ainda estão muito paradas atrás. E agora que está vindo essa ideia de tanto valorizando o lado emocional e tudo isso, né? Então, é por isso que eu acho que a informação está aí sim, como você falou. Mas, às vezes, nem todo profissional quer absorver. Porque É tem que verdade. mudar a sua expectativa, e você sabe que mudar, né? Mudar os hábitos, mudar os pensamentos é algo difícil. Você tem que se esforçar muito para isso, para ter mudar um paradigma. Então, por isso que eu acho que, querendo ou não, essa mudança de paradigma ainda está vindo, né? Ainda está surgindo. E o nosso papel é querer quebrar esses mitos tão grandes aí Com desse início da certeza. vida. É verdade, né? Com certeza. E olha, agora nós vamos fechar a nosso 1 hora e Certo. o Instagram vai nos derrubar aí. Então, acho que eu queria te agradecer, porque o papo foi maravilhoso. Eu acho que todas as mães que estiverem pensando, quem vai assistir aqui depois, o conteúdo que vai ficar gravado, daqui um tempinho vai ouvir o podcast da nossa conversa. Quem estiver
enfim, tendo acesso a esse conteúdo, eu acho que é extremamente importante, pertinente, e todo mundo deveria ouvir, deveria, no mínimo, se questionar sobre isso. Então, muito obrigada pela conversa maravilhosa. Eu acho que a gente tem que entrar nesses assuntos. Adorei, amei conversar, até porque você é uma pessoa muito importante na nossa vida aqui. Foi e sempre será, né? Então, é só gratidão, né? Para mim é só gratidão, porque para a gente foi essencial ter contato com uma pessoa como você. Eu acho que eu já trilhei esse caminho aí lá atrás. O que eu sou hoje, eu já comecei lá atrás, porque, querendo ou não, o meu trabalho dentro do sono da maternidade começou contigo lá atrás. Então, só gratidão por ter participado. Muito bem, Ana. Eu que agradeço o teu convite, estou sempre aqui disponível para ti, porque eu sei da importância do teu trabalho, tá? Como te falei, também admiro muito o teu trabalho, a tua busca, né, pelo conhecimento, que é a grande chave do sucesso do teu trabalho, e falar de um assunto tão importante que é esse processo gravídico e da maternidade para a mulher, que é um assunto encantador, é um assunto profundo, é um assunto filosófico e que envolve hoje uma complexidade de conceitos, como a gente colocou aqui. Estou sempre disponível no teu canal, tá? Um grande abraço aí para ti, um grande abraço para o pessoal que nos escutou. Certamente esse assunto não se esgota aqui, mas é um pontapé inicial para quem quer começar a esse mundo, né, da maternidade, né? Muito Eu acho que obrigado novamente pelo convite. eu ia dizer só que eu acho que é o primeiro, realmente, o primeiro coisa para conversar, para pensar, é isso que a gente conversou hoje, né? Exatamente. Eu que agradeço, eu agradeço todo mundo que está sempre aqui. Eu vejo muitas pessoas, olha ali, a Lu, já vi na outra live, a Carol, muitas pessoas que estavam aqui, e eu agradeço todo mundo por participar da nossa manhã. E sabe o que eu digo, doutor? Vamos começar o dia diferente. Já ouviram coisa diferente, vamos começar o dia diferente. Isso Então, aí. um ótimo dia, uma ótima semana para todo mundo. Leide, você está aqui, eu vou dar oi para ela, porque ela esteve em todas as lives. É isso aí, o público que está aqui presente, eu fico muito feliz com isso. Então, gente, um beijo, uma ótima manhã. Doutor, um trabalho hoje que eu sei que o teu é intenso. Então, um bom trabalho hoje também. Muitas Obrigado. mamães aí para você conversar. Muito obrigado. Então, tchau, gente. Até a Um abraço. próxima. Até Um abração. terça. Terça tem live. Tchau, tchau.